Pessoal, sejam super bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast, seu podcast favorito aqui para falar de Open Banking, de economia aberta. Enquanto chama agora já é Open Finance e por aí vai, daqui a pouco esse nome vai cair também, porque vai ser economia aberta, enfim, vai ter muita coisa ainda para abrir aqui na sociedade, mas enfim, para tratar disso, então a gente continua dando voz aqui às pessoas da comunidade que de fato está construindo isso. Eu sou o Gabriel, vocês já me conhecem, criador aqui do Open Box, estou divulgando sempre aqui notícias semanalmente para vocês aqui na newsletter e tentando trazer aqui histórias incríveis, pessoas super legais para a gente conversar. E hoje não é diferente, a gente está chamando aqui a Luana Sorato para participar aqui dessa conversa com a gente hoje. Ela está, enfim, dentro do GTs, especialmente envolvida ali com experiência, etc. Então acho que ela pode falar para a gente muita coisa ali de bastidores, coisas do dia a dia que talvez a gente só vê comunicado pronto, a coisa funcionando, a gente não sabe exatamente como é que funciona ali por trás. Então seja muito bem-vinda, Luana, um prazer ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço, vai ser um prazer, estou focado 100% no Open Banking, então sempre bom falar desse tema. Boa. Então acho que assim, antes da gente entrar no Open Banking em si, acho que eu gosto muito de conhecer sobre a carreira das pessoas. Então eu queria saber um pouco da sua trajetória, o que você estudou, você está falando de Santa Catarina mesmo, eu queria conhecer um pouquinho antes de sair do Open Banking, saber mais da Luana. Legal. Sou de Santa Catarina, Criciúma, e na época só tinha federal, agora até tem federal em outros lugares, mas só tinha federal em Floripa, e o sonho de todo mundo, aliás, o Brasil todo, né, ir pra Floripa, mas especialmente de quem é de Santa Catarina, é ir para Floripa. Então eu estudei ali o colégio todo, dizendo, eu vou para UFSC, vou estudar em Floripa, e aí assim foi, fiz engenharia de produção mecânica, trabalhei um período bem com produção, nunca fui para mecânica, não gosto, mas sempre fui para produção. Quando eu estava na faculdade, eu fundei um grupo de estudos que existe até hoje, tem mais de 10 anos. Ah, que legal. Lean, Kaizen, melhoria contínua, não sei se você já ouviu falar. Sim. É um dos poucos grupos focados, porque, enfim, engenharia de produção na UFSC, naquela época, e não tinha nada, praticamente nenhuma disciplina que falava de sistema teórico de produção. Agora, Estava no auge, assim. caraca. Aí eu e mais uns corajosos lá fundamos, e hoje eles fazem visita técnica no Brasil todo, fazem projeto na Bosch, Nestlé, empresas enormes, assim, então, Que legal. bem legal. E aí, naquela época, eu já fui para consultoria, né? O grupo, ele faz muito esse trabalho de consultoria também, projeto, assim, CVS. Trabalhei um pouco em indústria, chão de fábrica, foi uma experiência bem legal, aprendi muito. Mas quando eu fui para São Paulo, e aí depois de Floripa, né, o sonho era São Paulo, acho que todo mundo que passa aqui comenta isso, eu vi que ela que você falou também, né, que chega aquele momento de vou para São Paulo, não vou, então teve esse momento na minha vida também. Legal. E aí fui para São Paulo, para consultoria, e saí focado em Lean, Kaizen, etc, mas já cheguei lá falando, não quero mais fábrica, quero servir. Já mudei aí bastante, e aí fiz projetos internacionais, fiz projeto no Equador, México, e Colômbia. E até acho que, eu te falar, acho que por período, assim, não sei, mas até a adoção por esses métodos por área de serviço acabou levando um certo tempo depois também, né? Acho que a indústria veio primeiro, depois o pessoal foi pegando um pouquinho mais ali da metodologia e tal, porque até um certo tempo atrás, ainda quando eu estava no Itaú, tem uma área de Kaizen lá no banco e tudo mais, acabei pegando ali algumas coisas de Lean, então peguei algumas coisas ali, enfim, muito mais com viés de administração, então a gente é bem menos rigoroso do que os engenheiros, mas foi o contato assim que eu tive também. Começou na indústria, né? E eu acho que é muito legal ver acontecer, porque na indústria fica tangível, sabe? É óbvio, assim, uma fila, uma espera, um desperdício de material. E no escritório, no serviço, isso tudo fica escondido, né? Então, é muito legal ter essa experiência da fábrica, ver tudo e aí sim ir pro ambiente de serviços, né? Então, foi o que eu fiz. Então foi muito bom. E aí, quando eu fiz projeto em Nokia, NEC,
enfim, vários de serviço, assim. E aí, não, mas isso não se aplica aqui, provavelmente então lá você ouviu algumas pessoas falavam isso, né? Ah, não tem nada a ver, aqui não é fábrica, mas não é assim, né? O que a gente leva são os princípios, as diretrizes, enfim, não é o pé da letra, e nem deve ser, né? Acho que o consultor que faz isso não vai ter, não dá pra, não é copia e cola, né? Aham. Isso se aplica a mesma coisa, você vai falar de método ágil, etc. Você vê que hoje em dia eu tenho visto até algumas vagas, alguns lugares, falando assim, olha, eu não quero que você venha aqui aplicar o Scrum da forma que você leu em tal lugar. Estou mais preocupado em como é que você tem o princípio, você se vira para criar suas próprias soluções ali para resolver o problema, mais do que, enfim, repetir um framework, etc. Então, é meio que um amadurecimento também do mercado, né? Você vai tendo essas ondas, né? Exatamente. Então, e aí até eu tive essa evolução também, né? Na questão de comecei com Lean Manufacturing, que a gente chama, aí fui para Lean Design de Produtos, passei por Lean Healthcare, que eu acho muito legal, então fiz projetos em hospital, e aí fui para Ah, Lean, que maneiro. enfim, em gestão de projetos. E aí é outro caso que eu acho que ter essa base da indústria e do Kaizen, do sistema próprio raiz na base, aí você entende um quadro Kanban. E assim, a galera não Uhum. tem noção do pra que era exatamente, assim, né? A maioria. Legal. E ter essa base é muito legal para quando você vai ficar métodos ágeis. Agora eu faço o mestrado em métodos ágeis, né, na UFSC. Acabei a disciplina, estou na fase de começar a escrever de fato. Legal. Desafio aí grande. E aí esse vai ser o tema, então é bem legal ter essa bagagem. Eu vou reforçar aqui o agradecimento de você ter parado aqui para conversar comigo, porque eu sei que essas horinhas fazem falta aí para escrever a tese, etc. Queria comentar que eu acho assim, a coisa, cara, mais linda do mundo, como é que melhorou assim o nível de serviço dessas clínicas de exame, né, que tu vai fazer médico e tal. Você chega lá, o pessoal já faz uma triagem rapidinho, te bota pra uma fila, bota para outra e volta e tal. Coisa que alguns anos atrás era assim, tenebroso, né? Então, quando eu chego lá e vejo, falo, cara, isso aqui tá muito bem redondinho, você vê que tá aplicado, etc. Então, é o que você falou, né? Você vê na prática isso funcionando, e eu não tenho dúvida que esses princípios aí você carregou aí até o momento que veio parar no Open Banking. Exato. Um dos principais que você vê em clínica e hospital é a gestão visual, né? Até o próprio quadro Kanban para fazer gestão de projeto de uma maneira visual é um dos princípios do Kaizen do Sistema Toyota. E aí tem, né, no chão tem a cor para onde você tem que seguir, Uhum. a pulseirinha com o nome, às vezes colocam, às vezes é até tipo amarelo, verde, vermelho, dependendo da gravidade, enfim. Então, esses princípios de Nossa, gestão visual. eu li um livro uma vez que eu não vou lembrar exatamente o título, mas era assim, tudo que eu aprendi sobre Lean foi na primeira série, alguma coisa assim. É, E era um livro meio que, assim, super, mostrava uma escola, acho que do Japão, sei lá, e etc. E falava disso, da gestão visual, de como é que funcionava, como é que fazia isso, aquilo, como é que organizava o trabalho. E na época foi quando eu tinha saído de Itaú a primeira vez, que é um tempo fora, e fui trabalhar com meu pai. Meu pai tem oficina, etc., de arrumar carro batido e tudo mais. E na prática a gente via que realmente, cara, o quadro fazia diferença pra caramba, você demarcava as vagas, você fazia não sei o quê. Mudava muito, muito, muito. E vou te falar, Até a ferramenta, né? exato, exato, Quando assim, tá faltando a ferramenta. exato. Então, tipo, se tá aparecendo lá, se não tá, então é, você vê aquilo rodando bonitinho, é uma satisfação muito boa, né? Eu acho que foi esse contato. É, E na época eu tive isso muito forte, porque tinha, enfim, uma liderança específica lá do Itaú que era muito, puxava isso muito forte. Então a área dele tinha muito isso. E acabei absorvendo algumas coisinhas aí e levando pra frente, mas foi muito bom, assim. legal. Então, aí passei por esse tempo de consultoria, sempre nessa área, trabalhando com produtividade, aplicando esse conceito. Resolvi empreender, e aí fiquei 5 anos em São Paulo, trabalhando em consultoria. E aí resolvi empreender. Eu já tinha empreendido assim que eu terminei a faculdade, e aí empreendi pela segunda vez.
pode ter um podcast só sobre isso, mas a ideia E conta aí do que era. era compartilhamento de cozinhas ociosas. Então, por exemplo, um restaurante que só abre à noite, meio-dia não faz durante o dia Sim. trabalhando, começa a usar só 3 da tarde. Mas, enfim, a manhã toda fica fechada e alguém que faz marmita em casa, por exemplo, poderia ir lá e usar, porque para casa, para vender para fora, é bem complicado. Eu ainda acho a ideia muito legal. Tem as Cloud Kitchens, mas é diferente. Sim. Eu utilizo cozinhas que já tem Eles estão, pequeno. na verdade, eles estão fazendo a produtividade máxima ali para produzir, sei lá, 7 restaurantes diferentes no mesmo lugar e tal. Mas que legal. E você pensa na época era aqui em São Exato. Paulo ou no interior? Não, aí então, justamente, como eu ia ficar sem trabalhar, ia ter que me bancar. E Floripa é mais barato, enfim, tem mais facilidades aqui. Além disso, o ecossistema de Floripa para empreender é maravilhoso, né? Eu tinha mais acesso, eu ter feito faculdade, amigos, tudo. Eu resolvi vir para Floripa, passei numa pré-incubação, foi bem legal. Que legal. Fiquei um ano dedicado. Que maneiro. E, enfim, só que aí chegou um ponto que eu vi que a curva para começar eu ganho ia demorar muito. E aí foi quando eu deixei de lado uma proposta. E aí foi também quando eu entrei no mestrado, gestão de projetos. E aí fui para uma empresa de produtor de conteúdo para EAD. Uhum. Fiquei menos de um ano ali, mas foi onde eu mais apliquei gestão de projetos e, inclusive, métodos ágeis. Eu tive total liberdade para aplicar ao pé da letra. Legal. Lugar mais literal que eu pude aplicar gestão de projetos. Mas eu sabia que era provisório, assim, só naquele momento. Enfim, eu tinha saído de São Paulo para empreender, eu arrisquei, eu precisava disso na minha vida. Eu sempre ia ter essa dúvida se era o que eu queria mesmo. Todo mundo passa, ou pelo menos eu precisei passar por isso. E agora eu sei, assim, que eu tenho outras formas de empreender, sabe? Eu acho que é o que eu faço Legal. hoje e quero seguir fazendo. E aí, o Open Banking caiu totalmente de paraquedas. Eu nem Exato, foi sabia isso que eu o que te era. perguntar. Assim, beleza. Eu tô entendendo que você trabalhava ali como. Eu não ouvi nada de financeiro, de fintech em nenhum momento aqui. Então, como é que você foi cair de paraquedas nessa brincadeira aí do Open? Foi muito legal. Não, assim, o máximo que eu fiz foi um projeto de fluxo de caixa de uma empresa que dessas de consultoria, mas foi o máximo que eu fiz a parte financeira. Assim. Aí eu tô num grupo de mulheres de São Paulo, é um grupo de mulheres fodas, assim, só tem gente massa, assim, mulher muito legal. A gente fala de BBB, relacionamento, a super assuntos estratégicos. Tem uma galera muito, muito boa. E aí a Ingrid Bart, do Linker, tá nesse grupo. Inclusive, bom, na altura que esse episódio saiu, dela vai ter saído também. Eu gravei com ela tem 2 dias. Assim. Foi super legal. Ai, que demais, não sabia. Foi Que muito demais. legal, cara. Ela Muito bom. A é energia dela lá em cima, cara. exato. E aí, com esse dia, ela mandou. Eu não conhecia ela, só sabia que ela tava no grupo, assim. E aí ela mandou: tem uma oportunidade assim, assim, assim. E eu pareceu interessante. Não fazia ideia do que era, assim. Aí chamei ela no particular e falei: ó, tá aqui meu currículo, achei legal, parece de sentido. É, eu tenho muito forte de ter que ter um propósito. Tá? Uhum. Tanto que às vezes que eu mais me dediquei na vida foi porque tinha um propósito no que eu fazia. Assim, quando eu criei o grupo e outras coisas, assim. E na primeira mensagem que ela mandou em relação a isso, eu vi que tinha, sabe? Que eu Não tem jeito, né? Tu falar com tinha. ela e não querer trabalhar com ela é difícil, né? Exato. Aí ela falou, não, faz sentido, converse com uma pessoa. E conversei com uma pessoa técnica, que era do GTOX, porque já era para assumir isso, né? A coordenação do grupo técnico de experiência do usuário. Também não falei nada de UX, né? Você viu na minha trajetória, então caí de paraquedas mesmo. E aí conversei com essa pessoa falou, legal, e me mandou direto para entrevista com ela e com o Thiago Alvarez, de bolsa. Aí imagina fazer Uhum. dois, né? Foi sensacional, eu não acreditava, assim, no final. E, tipo assim, Que legal. isso eles ainda estavam... Eles fundaram no ano Uhum. seguinte,
o ano passado, os dois foram comprados, assim, maravilhosamente bem, as empresas, né? Foram, então, duas pessoas sensacionais. E aí, no final, bati um papo, sei lá, de 1h30. Foi a primeira vez que eu falei com ela, de fato. Aí o Thiago olhou pra Ingrid e é o que a gente precisa. Luana, é isso. Aí a Ingrid também falou aí. E aí, e assim, eu tava acostumada com o mundo corporativo, de consultoria, grande. É aquela coisa de, tipo, vamos analisar aqui internamente, te damos um retorno daqui a pouco. E os dois, assim, sem frescura, jogando limpo, deixando claro tudo, sabe? Eu já achei sensacional. Mas, poxa, eu pensei, cara, vou trabalhar com essas pessoas, sabe? Vou trabalhar perto do Banco Central, achei demais. E aí eles me falaram, é um projeto, mas tem chance de continuar, né? Na época era 1 ano, então eu sabia que eu estava arriscando. Já tem mais 1 ano aí, pelo menos, pela frente do salário, mas vai ter muita oportunidade, e eu acreditei. Ah, e assim, sendo super sincero, olhando de fora agora, e você falando da tua trajetória, etc., para mim tem muito a ver com que se pensar ali, putz, por um guia de experiência, assim, bem ou mal, o grande objetivo no final do dia ali é organizar um monte de instituição, um monte de processos que não tem padrão entre eles e achar um meio comum que para de pé é o primeiro objetivo, né? Eu acho que, olhando assim de fora, eu vejo que faz total sentido, assim. E mais que isso, eu acho que tem 2 pontos que me fizeram me sair bem, né, nessa vaga, assim. Um deles é que em consultoria, uma das principais partes é tu entrar e conseguir entregar muito rápido, né? Então, eu tava, sei lá, cheguei em instalação de antena de telefonia de que eu tinha que comer. E em 1 semana tu tem que tentei aprender aquilo. Então, apesar de não ter o background de sistema financeiro, tá? Eu já tinha isso de chegar e entender muito rápido, aprender muito rápido. Então, acho que isso que me fez aí entrar e aprender, entregar e conseguir entregar. E o outro desafio no Open Banking, falando de bastidores, é essa parte de mediação de conflito, muitos interesses diferentes, questão de ego, enfim, essa dinâmica bem complexa, muitos players envolvidos, players grandes. Então, que eu acho que é muito o que a gente também vive em consultoria, que aí, principalmente para o de coordenação, é muito necessário, né? Acho que 2 pontos aí que me ajudaram bastante. E rola, eu acho que deve rolar um negócio que é meio que da relação humana mesmo, que às vezes o que a pessoa falou que ela quer não é exatamente o objetivo dela no final, porque ela não tá claro onde é que ela quer chegar e tal. Então, pra você ter bem claro que cada um deseja ali para chegar no meio termo proposto, achando que não seja trivial, assim. Mas conta um pouquinho mais como é que foi então esse período, quando é que você começou, então assim, sei lá, como é que foi a primeira semana? O que você ia fazer? Você entrou pela BFintex, mas assim, você já entrava no GT, em que fase estava o Open Banking? Como é que foi tua primeira semana de trabalho aí? Boa. A minha primeira semana de trabalho, eu já tinha uma viagem marcada, que ia dar um ano de empreendedorismo de carreira. Então, a minha primeira semana de trabalho, tinha que preencher a vaga, a 2.3, que é a BFintex, junto com a BCD, tinha que preencher a vaga. E a Ingrid falou, Lana, entra no que tu conseguir, a gente sabe, mas vai entrando. Então, eu entrei nas reuniões, eu tenho sem entender absolutamente nada. Mas aí, claro, aí chegando, estudei, né, peguei material, comecei a estudar. E tive muito apoio de algumas pessoas. Isso foi em que época, mais ou menos, só pra lembrar? Foi em março do ano passado. Então você tinha uma grande... Tinha acabado de... O que eu falo é que você tinha uma grande vantagem nesse começo aí, e muita gente que estava lá também não tinha a menor ideia, vamos dizer assim, quem tinha noção do financeiro não tinha a menor ideia do Open Banking, eu estava falando, ou não parou para estudar, uma referência lá de fora e tal. Então, de certa forma, foi até um momento, dentre todos os momentos, talvez o menos pior ali para você chegar, né? Com certeza. Se hoje pouco a gente sabe, há 1 ano atrás, quase ninguém sabia nada, né? Então, essa é a verdade, assim. Então, claro, aí fui estudar material de fora, que é o que todo mundo tinha estudado. Tinha saído a primeira versão do guia de X, só que tinha muito mais aquela parte de casos de uso, personas, sabe? Eu lembro que eu nem... de usabilidade. Eu lembro que nessa época aí,
em janeiro, lá no Itaú, deram a tarefa pra gente, falar assim, olha, escreve aí como é que vocês acham que tem que ser a iniciação de pagamento. Isso em janeiro. Eu falei, meu Deus, não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. E aí, beleza, vai lá estudar UK, UK, UK. E aí, quando eu vi o primeiro guia, o cara ainda não tá respondendo o que eu esperava, eu já com a mente do Reino Unido, né? E aí foi avançando, etc. Eu acabei ficando um pouquinho mais distante. Hoje eu sei que o guia já virou uma bíblia ali, né? Enfim, já tem coisa pra caramba e tal. Mas nesse comecinho eu falei, putz, tô meio certo. Tô meio inseguro, mas tô sentindo que tá indo pra esse lado aqui, então talvez eu não vai ter tanta surpresa. Então, na época, eu usava mais os materiais das consultorias lá, que apoiavam na época a Febraban, então, e fazia alguns desenhos ali e tal. E falava assim, se Deus quiser, o Bacen vai seguir isso daqui. A gente errou feio o desenho que a gente fez aqui. Então foi esse aí. Mas só que era uma sensação de, tipo assim, tá totalmente no escuro e não ter com quem falar. Você não tinha muita gente para conversar sobre, pô, o que você tá achando desse PDF aqui que o pessoal desenhou na Inglaterra? Isso aqui se aplica no Brasil? A gente não tinha muita gente para falar disso, assim. Então, em algum momento a gente teve que parar de se importar com essa síndrome, assim, de meio que de impostor e tal, e falar, vambora, não tem mistério, deve ser isso aí mesmo, sabe? É, apesar de, tipo, assim, exato, assim, quando eu cheguei, acho que posso estar 3 pessoas aqui, que sabem muito, já sabiam muito na época e continuam sendo referência para mim, que é a Sofia, que é do Mercado Pago e agora tá XP, a Izzy, que Uhum. então também saiu, e a Patrícia, da Sicredi. Então, elas são, nossa, sabem muito, me ajudaram muito. A Izzy era a coordenadora, nossa, a Izzy, inclusive, a 2.3 deixou um buraco por um período. A Isis era vice dela, sumiu como coordenadora. E aí a 2.3 chegou e disse, não, mas a vaga é nossa e a gente quer. E aí eu entrei. E aí, imagina, isso que é maravilhoso. E eu disse, então, você vai porque eu sou coordenadora. É o tipo de coisa Cara, que a Isis, lá no banco, cara, foi uma pessoa que me ajudou muito no começo, assim, absurdamente, porque era isso, assim, ninguém se envolvia muito, quem tava com o Open Bank na época tava com o Pix dividido, então tinha coisa do Pix ainda que tava acabando de entrar, ninguém tava dando muita atenção, porque também os diretores não estavam dando tanta atenção, então tem gente que, se o diretor não tá falando, a pessoa não quer se envolver muito, mas os curiosos eram poucos, e aí eu ia lá e tirava dúvida de um monte de coisa, às vezes ela já tava com a agenda enrolada, então assim, pra quem não sabe, só para reforçar, né, o GT, quem participa ali, lá no caso da Isis e no caso de várias outras pessoas, ela está fazendo uma função dupla com o papel dela dentro do plano, da instituição, e o papel dela dentro do grupo, né? Então, cara, tem gente que, assim, é um inferno lidar com tudo, porque a quantidade de pessoas que você tem, não é só participar, né? Se fosse só, entre aspas, só participar, seria ótimo. Tu tem que te voltar para casa e avisar todo mundo, e coletar as opiniões de todo mundo, e ver o que faz sentido ou não, voltar com as, enfim, é você organizar uma conversa de centenas de pessoas, é um negócio meio insano de fazer. e assim, sempre vai ter aqueles que entram no Open Banking só para ir na reunião e sugar. Mas eu acho que não é assim que funciona, né? Não, enfim, acho que é particular de cada pessoa. Mas a gente vê, principalmente, eu faço a gestão das vagas da 2.3, né? Então eu percebo isso e não é o que eles. Sim, isso é uma autorregulação, é construído por todos. Acho que isso é o legal do Inbank. Então, se é para entrar, é para se dedicar, tanto dar o retorno para a instituição, mas também colocar a mão no lance, entregar de fato, né? Então, tem que fazer uma proposta para o fornecedor, tem que escrever um material, tem que escrever um informe, enfim, são muitas coisas e é essa pessoa que faz, né? Então, acho que o nível deveria ser esse de todo mundo que entra, não é, né? É só ir na reunião e não falar nas reuniões, assim, e é o que mais tem. Ficar de câmera fechada ali, só ouvindo. Exato, é o que mais tem, mas tem as pessoas que se tacam, eu acho que é natural também, né? Então, tem que taca, tem que ir, taca, e assim vai indo. E aí, me ajudou um monte nesse começo. E um ponto importante, né, da minha... Porque daí a AB Fintech da BCD, que é uma cadeira 2.3, ela não tinha ninguém dedicado, então
a Bex contrata Accenture, né? A Febraban um monte de consultoria e a BFintech tá menorzinha, tinha gente que Uma ela raça. guerreiro. Era só os guerreiros que trabalham nas suas empresas, às vezes são até fundadores de empresas pequenas, não tinha como colocar uma pessoa dedicada. Então, eu entrei nesse momento, eu entrei para ir dar suporte, né? E aí você falou de, a FEBAN falava, o que é iniciação de pagamento no nosso ponto de vista, e aí para levar para a convenção, é o que a gente chama de propostas, né? E aí o Thiago, desde o início, falou assim, você vai entrar, vai fazer o papel de coordenação, vai ajudar de tal maneira, mas o que a gente quer mesmo é nós conseguirmos levar uma proposta também, conseguirmos imprimir nossa marca, né? E sozinhos não dava. Enfim, aí eu entrei para isso e eu acho que fui fazendo. Hoje em dia a gente consegue para quase tudo. Inclusive, várias frentes tal foram no GTX foi a 1.1, que é a FEBRAVAN, e a 2.3, nós que levamos propostas. Então, Legal. bem legal que eu acho que a gente realmente conseguiu marcar presença aí como era esperado. Aí é legal, né? Acho que dá uma satisfação pessoal tu ver assim, putz, esse negócio aqui só vai passar por isso direto. Mas eu, quando vejo a instituição fazendo isso, eu sei que foi um comentáriozinho que eu fiz lá e foi, o negócio foi acatado e tal. Eu acho muito louco isso. Muito louco. Muito louco. É isso, dito, e aí voltando lá, né, por que eu aceitei, por causa do propósito, né, é exatamente essa sensação, assim, de tipo, cara, já tô impactando muita gente, assim, exatamente, a minha palavra numa reunião fez mudar a vírgula, e não é vírgula, às vezes tem coisas muito estratégicas, né, do guia que vai impactar muitas pessoas, né, e assim, tá só começando. Então, claro, impactando na jornada, mas na verdade impacta daqui a pouco no crédito no Brasil, é muito grande, né, então, é bem essa sensação, né, muito bom. E como é que foi assim, no período que você chegou, então, pelo que você me falou, tinha esse primeiro guia ali falando mais de cases e tudo mais. Mas como é que foi dali para frente, talvez para pensar, enfim, pensar nos princípios do guia, pensar, enfim, onde é que você acha que foram os principais esforços ali para contribuir, etc. Queria ver um pouquinho mais dessa construção, porque eu só via mais do outro lado a coisa chegando, vamos dizer assim, meio que primeiro a gente desenhava uma proposta, aí a gente via a consultoria devolvendo uma proposta da Febraban, falando, isso aqui tá muito igual ao que a gente fez, não é possível, cara. E aí depois disso ia e tal, e aí do Bacen, quando chegava no final lá do Bacen e tal, a gente via que tinha algumas alterações, mas assim, meio que os princípios eu tinha assim, um certo conforto de que tava meio que em linha, assim, é óbvio que devia ter uns pontos de pega para capar ali, mas no geral a direção parecia estar um pouco clara, assim. Mas como é que foi esse começo aí para você? Onde é que você acha que eram os principais esforços ali para construir o que se entende de experiência assim, do Open Banking no Brasil? Uhum. Eu vou pegar como exemplo o iniciação de pagamento, porque o compartilhamento de dados, quando eu cheguei, já tinha a primeira versão. A gente foi evoluindo, né? Mas pegando a iniciação de pagamento. Então, começa justamente assim, as casas trazendo proposta. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, ter esse interesse, né, de todas as associações em fazerem suas propostas, porque daí é que vai vir diferencial, porque senão a gente vai ficar baseado em uma e vai ser, enfim, o que uma for apresentar. E aí eu acho que o ponto é justamente o debate, e aí eu acho que é o bonito do Open Banking também, que é uma parte que eu gosto também, são os debates nos grupos técnicos, né? Hum? Então, pegar um exemplo aqui, sei lá, os dados que o usuário tem que ver, ou como que o usuário vai escolher a marca do banco. Por exemplo, a gente tem Bank as a Service, né? E aí o usuário não sabe a marca do banco, de fato, o autorizado, né? Uhum. Como que o usuário vai ver essas marcas de fato, a que ele conhece? E é mais de uma. Um Bank as a Service tem mais de uma marca. O que o usuário tem que ver? Como que a gente ajuda nisso? Isso tudo não foi de proposta das cadeiras, foi construção conjunto do grupo, sabe? Então, também no grupo de X, a gente tem um subgrupo. Eu acho que é uma boa prática. Tem GTs que trabalham melhores, tem outros que são mais complicados. Acho que uma boa prática foi criar esse subgrupo, onde a gente E leva como é que eles temas fizeram? menores.
Então, por exemplo, assim, tem o subgrupo de guia de experiência, e aí trabalha na implementação do guia. Gente, são 30 pessoas numa reunião. Que reunião de 30 pessoas é produtiva? Não tem como ser produtivo, né? Então, o que a gente fez? Criava subgrupos, então tinha, por exemplo, subgrupo glossário. Pensa que a gente teve que definir as palavras que o usuário ia ver na jornada, né? Então, como que se define isso num grupo de 30 pessoas? Não tem como. Então, a gente colocava grupos menores, um representante de cada uma das associações para discutir esses temas. E uma parte, Gabriel, que a gente não fazia e agora vai começar a fazer, acho que é super importante, são os testes de usabilidade. Então, sempre foi uma vontade, o grupo sempre soube, e aí eu acho que o Banco Central, a gente só tem o que elogiar, o que parabenizar por estar funcionando, só que tem o ponto ruim, digamos assim, né, dessa maneira de funcionar, que são os prazos. Então, os prazos, às vezes, jogaram muito contra a gente. Então, por Hoje eu exemplo... leio, assim, hoje eu leio, tudo bem que como eu não tenho nenhuma obrigação legal, beleza, eu durmo tranquilo. Mas, em determinado momento, eu senti que era uma negociação. Assim. Eu vou falar que é um, se eu não falar um, você vai querer me dar 100, e eu vou falar um, mas no final vai virar 15, mas tá bom, sabe? Então a minha sensação é um pouco assim, não, vou ser muito ousado pra coisa sair do chão, senão o pessoal não vai me levar a sério e vambora, sabe? Porque, Exato. cara, Vai sair os 100, mas vai sair os 50 e tá ótimo, né? Melhor que o zero. É isso. porque pra mim, assim, a leitura, assim, era os prazos que tinha lá, fase 1, 2, 3, 4. Eles já eram insanos se a documentação, a parte técnica tivesse toda desenhada. Já era insano entregar naquele Exato. período. Agora, tu fazer com aquilo tudo, sem documentação, ia ser o maior gol horse do universo nacional, o maior gol horse nacional. Ia ser aquilo, todo mundo fretando, correndo atrás, sem saber o que fazer. O que aconteceu um pouco, mas acho que não tinha um mundo, a possibilidade de que aquilo era possível de ser cumprido, assim, né? E aí, assim, meu papel como coordenadora e representante da AB Fintechs, né? A gente sempre vai ter para o mercado, para o cliente. Então, por exemplo, um tema para casos de uso, se deveria ser obrigatório multi-devices já no primeiro momento ou não. Ou seja, o usuário começar no celular e terminar num desktop ou o contrário. Pegando um exemplinho aqui. Eu como a BFintech, tem que fazer, as instituições têm que fazer, não tem como deixar o usuário sem essa jornada, a gente vai estar excluindo e etc. Agora, eu, como a BFintech, não tenho agenda obrigatória, fase 2. Nem, em nenhuma, na verdade. Quase nenhuma instituição da BFintech, nenhuma é obrigada na fase 2. Na fase 2, que é o compartilhamento de dados, né? Só as maiores instituições, assim, 1 e 2. Então, assim, como é que eu, na BFintech, vou dizer, não, eu quero e pronto, sendo que depois quem tem que implementar, quem vai sofrer na prática, né? É o Febraban. Então, vai criar também, enfim, as cooperativas. Então, tinha que ter essa noção, sabe? De tipo, tá bom, o que é melhor para o usuário, o que é melhor para o mercado e o que é possível no momento, né? Não precisava simplesmente bater de frente e travar tudo. Então, a gente teve que abrir mão de alguma coisa e algumas coisas estão voltando, né? Então, PJ, a gente quer melhorar a jornada, escultura, Por favor, tem. bacana. Exato. Pagar PJ. meu Open Bank. E aí eu acho que aí voltando pro teste de usabilidade, vai ser muito agora, finalmente implementar. Então a gente vai, via convenção oficial, claro que as instituições fizeram, né, para implementar suas jornadas, a gente vai fazer oficial da convenção do Open Bank para poder ter inputs e impulsionar as instituições para agora um pouco mais de foco, Legal. discutir de fato que aquele pagar via Open Bank é um milhão, é toque de caixa. Sabe? Que o inglês, eles têm lá no Open Bank inglês, uma área muito forte de pesquisa, né? De um cliente também. Então, quando você vê lá o documento, ele tem lá o porquê, os princípios, o que eles falaram com os clientes, você consegue saber mais sobre a pesquisa, da onde aquele negócio veio. É óbvio que tipo, precisa começar do zero, reinventar a roda, mas acho que ali tem uma base super legal, mas pelo que eu estava conversando, acho que foi no primeiro episódio, eu não sei, estava conversando
até com o Guilherme, que ele está lá no Reino Unido, e ele falou que isso é uma prática geral lá do Reino Unido, assim. Então, você vai ter alguma coisa do governo lá, tem uma licitação, fazer um app para hospitais. Você tem a pesquisa e a pesquisa divulgada do porquê e qual a experiência, etc. Da pública, né? E também com embasamento grande, assim. Exato, exato. Então, assim, abre a consulta pública, mas ao mesmo tempo também tem, e aí todo mundo pode opinar, mas tem um lado de pesquisa com o usuário, assim. Tipo assim, eles divulgaram as entrevistas, o que saiu do output daquilo ali e tal. É, eu achei bem legal. E hoje, assim, o que eu vi no Brasil, obviamente, tem as pesquisas que o pessoal divulga, mas sendo super sincero, é meio Ibope, assim, né? Meio Datafolha, um negócio meio geral, assim. E eu fiz muito teste com o usuário, assim, muito, 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 muito. Era meio assustador, assim, mas eu falar, não, calma, vai dar certo. Daqui a pouco eles vão entender, vamos indo que É, vai funcionar, assim. Mas aí a proposta é que se tem agora alguma coisa nessa linha por aqui também. vai ter. Vai ter, exato. A Legal. gente vai fazer. A gente vai fazer retroativo, que já está no mercado, no caso, fase 2 de compartilhamento de dados e iniciação de pagamento Pix. A gente vai fazer o que já está no mercado para a gente melhorar, né? E aí solicitar as alterações para as instituições. Mas também agora, a partir de agora, a gente vai fazer antes de botar no Pix, que é o ideal, né? Então, por exemplo, vai ter encaminhamento de proposta de crédito, vamos ver a jornada, a gente faz o teste, altera o que precisa, aí divulga e guia para daí as instituições implementarem já no modelo ideal, mais próximo do ideal. Então, vai ficar bem melhor quando entrar boleto, débito automático. E eu estou esperando bastante do débito automático. Eu não estou chamando de débito automático, mas assim, eu acho que vai ser algo bem melhor que o débito automático. Então, vai ficar bem, bem mais interessante. Legal, legal. Uma pergunta assim que eu tenho você acha assim, por exemplo, a gente tem um escopo muito grande para cumprir e ao mesmo tempo eu acho que a gente tem muito espaço para melhorar o que já está no ar, assim. Como é que isso é balanceado nas discussões, assim, nas propostas? Porque os recursos são finitos, né? Os braços aí para a gente fazer tudo tem que ser feito. E como é que isso talvez é priorizado? Essa acho que é a minha principal dúvida, né? Como é que você olha para frente para o roadmap para que você não esquece de melhorar o que já está no ar, assim? Então, acho que isso passa muito pelo Banco Central como direcionador também, e, por exemplo, agora ele foi um direcionador nesse sentido, para dizer assim, olha, vamos melhorar o compartilhamento de dados, assim. A base do Open Banking é o compartilhamento de dados, né? E daqui a pouco vão entrar novos produtos, imagina entrar novos produtos que nem a parte de banking ali estava boa. Então, o Banco Central é um bom direcionador, acho que principal nesse sentido, sabe? Então, essa foi a instrução, então vamos deixar redondo o compartilhamento de dados, vamos deixar redondo aí agora a iniciação de pagamento Pix, e aí a gente vai avançando. Legal. E eu acho que o esforço no começo, bem em gestão de projetos, né? O esforço no começo é muito maior. Então, para a gente tirar do zero o compartilhamento de dados, foi um nível de esforço tanto da convenção quanto das instituições de implementarem, que é a certificação do zero, aprendizado da equipe em OpenNID, e, nossa, tanta coisa, então o esforço é muito maior. Agora, quando a gente for implementar, sei lá, imagina a diferença de nível de esforço de implementar iniciação de pagamento PIX para agora simplesmente colocar TED-TEF, colocar boleto. Vai ser muito, muito fácil. Eu acho que isso vai começar a nos dar fôlego, né, para trabalhar essas melhorias que eu tô vendo. E agora aí, talvez, olhando aí para Luana de um ano atrás, assim, o que você vê de aprendizados ou coisas que você, sei lá, assim, cortaria caminho? Fico pensando assim, deve chegar gente desesperada para falar contigo, que não tem a menor ideia por onde começar e, enfim, tem que se virar. O que você teve de aprendizado, assim, putz, num período tão curto, pra você chegar na cadeira tão importante, já conseguir desempenhar? O que você vê, assim, como diferencial que poderia ajudar outras pessoas que também estão começando agora, sabe? Eu acho que o principal é não ter medo, e ter vontade. Se é clichê, mas de fato é isso. As pessoas
esses dias eu estava treinando, conversando com alguém que vai entrar no GT Especificação. GT Especificação, pra quem não sabe, é o GT que cuida toda a parte de especificação de API e escopo de dados. Então, é um GT super técnico e difícil, né? Só que, sim, tá todo mundo aprendendo. Acho que esse é o ponto, né? Não ter vergonha de perguntar. Eu mesmo tive vergonha de perguntar, obviamente. Mas, assim, por exemplo, eu entrei numa reunião e começava a falar porque o CIBA. E aí eu ficava, ai meu Deus, eu não sei o que é CIBA. Quem é CIBA é uma pessoa, cara. Exatamente. Aí o que a gente aprende é que ninguém sabe o que é CIBA, sabe? Ninguém sabe o que é handoff. Inclusive, falou a Ciba Flow. Falar que a Ciba É o Flow. nome do podcast. É um bom nome do podcast, né, Gabriel? Não, bom, aqui, ó. Ciba Flow é uma balada que rola aí. Enfim, vocês vão poder saber mais, mas basicamente é o que eu entendi também, né? Posso estar falando besteira aqui, mas é um fluxo ali de autorização que você consegue começar num device, terminar em outro. Acho que possibilita ali, talvez, algumas formas diferentes de autenticação e, sei lá, para alguns contextos faz muito sentido para o usuário não ficar, enfim, travado e tudo mais. Mas eu lembro que, assim, quando eu comecei a ouvir isso, eu tava saindo das discussões, eu falei, graças a Deus, tá ficando cabeludo demais esse negócio aqui pra mim. Aí eu fiquei mais com a parte de negócio mesmo, porque tava dando já. Tá ficando difícil, cara. É isso mesmo. Hoje o Open Bank ele trabalha com FAP, que é o protocolo de segurança, que permitem justamente casos de uso diferentes. Então, hoje é baseado no FAP. E aí, CIBA é outro protocolo de segurança que permite justamente o que dá a possibilidade desses casos de uso tanto desacoplado, de não precisar o redirecionamento da hora, e sim depois de um tempo, como mais facilmente sair de um dispositivo, sei lá, começar um pagamento no desktop e pro celular. Então é isso. Aqui eu acho que o ponto principal é esse, sim, tá todo mundo aprendendo, sabe? Tem bastante documentação. Não falei aqui, talvez você não sei se você sabe, mas eu também cuido sou a PO do portal Open Bank e da plataforma de disputa. Mas o portal Open Bank em toda a transação do GitHub Confluence foi eu e mais duas pessoas basicamente da Open Bank Legal. que fizemos. Então, tá muito melhor, né, para estudar. Não tá perfeito, não tá longe do ideal, a gente quer melhorar bastante ainda, mas já tá muito melhor. Então, o portal Open Bank eu acho que é uma fonte muito importante, principalmente a área do desenvolvedor, né? É que não tem aí, tem o nome do desenvolvedor, aí acho que é só a parte técnica, mas não é, né? Tem toda a documentação que os grupos técnicos produzem, vai ali, então guia de experiência tá ali, guia do diretório, guia de segurança. Sim. Inclusive, eu vou deixar aqui os links. Primeiro tem um link para você receber os comunicados ali, né, do jeito de comunicação, que até outro dia eu não sabia, mas eu me inscrevi por lá, achei em algum lugar lá. Guia de experiência também achei por lá. E a documentação, assim, mesmo para quem não é técnico, ela tem um monte de explicação de como é que a coisa funciona. Aqui no final do dia, são várias regrinhas de negócio, entre aspas, ali, regras de lógica aplicada, né? Então, o pagamento vem, bate aqui, acontece essa atualização, volta, confirma, aí ele é redirecionado e tal. Isso tem tudo lá. Então, acho que vale muito, enfim, consultar ali. E eu já vou dar um spoiler, em breve a gente está soltando uma comunidade aqui para a galera conseguir conversar mais, trocar mais ideia, etc. E, putz, tá com dúvida, não tá entendendo, solta lá e a gente vai se ajudando. Porque recentemente acho que um ou outro post ali, eu acabo, enfim, as pessoas acabam respondendo e gerando uma conversa legal. Tenho falado com pessoas por WhatsApp, pelo LinkedIn, mas eu falo de forma pontual, assim. Acho que a ideia agora, o objetivo é meio que escalar isso, levar para mais, enfim, ter um lugar onde as pessoas possam procurar outras ali também. Então, em breve aí soltaremos aí para mais gente conseguir aí, enfim, compartilhar dúvidas e que é a melhor coisa, assim. Sozinho ninguém vai aprender nada de como funciona. Então, acho que o melhor caminho é a gente, enfim, fazer em grupo aí. Acho que não tem alternativa melhor para isso, sabe? De vez em quando vem, umas pessoas me mandam mensagem no LinkedIn, né? Ah, eu achei teu LinkedIn, eu ouvi você numa palestra, e aí tenho essa dúvida, sabe? Então, realmente é uma necessidade, assim. Aí tento responder, enfim, mas também tem muita. E aí, uma coisa legal também, o GTUX, da experiência do usuário, o guia tem alguns requisitos,
que as instituições têm que seguir, mas grande parte deles são recomendações. E Uhum. diferente de certificação, que aquele campo é aquilo e acabou, a parte de X não, né? Então, depende muito do caso de uso. Tem que preservar as diretrizes da instituição. Os usuários são diferentes dependendo da instituição, dependendo do momento. Então, isso tudo tem que ser preservado, tem que dar essa flexibilidade até para não capar a inovação. Não é o que a gente quer, né? Então, se a instituição viu que dá para inovar em alguma coisa, ela deveria poder, nos limites, mantendo quesitos necessários para garantir segurança, enfim, mínimos ali, deve conseguir inovar. Então, é difícil às vezes dar uma resposta óbvia, porque eu quero dizer assim que não é me mandam uma resposta no LinkedIn, eu vou dizer a minha opinião, o meu ponto de Claro. vista, né? Baseado na documentação, só que não preto, assim, 1 mais 1 é 2, sabe? Na parte de experiência. Então, é muito importante ter essa comunidade para estimular essa troca de experiência, essas outras visões realmente, inclusive de quem está no mercado ali, implementando, vendo na prática. Boa. Não, isso vai ser. Eu acho que vai rolar bem, assim. E para mim foi a melhor coisa, assim. Para eu sair do zero, para eu aprender alguma coisa, cara, eu não tive vergonha nenhuma de perguntar para todo mundo. Tem pessoas que eu falo assim, é, o cara se leva de uma startup, da outra. A pessoa nem tem muito tempo para falar, eu tava lá, não, vamos falar. E pegava meia horinha de uma, meia hora de outra. Então acho que hoje já tem muito mais gente sabendo, então acho que dá pra gente, enfim, cortar caminho aí. A gente vai depois, eu vou pegar mais um tempo da Luana, obviamente, pra gente ir com calma ali, mas pegar partes do guia de experiência para ver na prática como é que funciona. Eu acho que tem muita gente que não sabe nem como é que é a cara do guia, então acho que é legal a gente passar, principalmente pelas coisas que são, vamos dizer assim, é óbvio que tem as, né, igual você comentou, tem as recomendações, mas tem algumas coisas ali que são obrigatórias, né? Então acho que tem algumas coisas que vale a gente ficar de olho. É, muito mais no sentido de que, assim, vendo que tem oportunidade, cara, a gente acaba mandando um pro outro. Então a gente tá muito num clima de uma mão lavar a outra aqui, né? Porque na verdade todo mundo tá com telhado de vidro, todo mundo tem um problema para resolver. Então a gente sempre acaba pega um erro aqui e manda pra pessoa que você já conhece da outra instituição e ela viu, um manda pro outro, porque no final do dia, enfim, a gente tá falando de rede e não existe rede num ponto só, né? Então É. tem que se apoiar. E vamos entrar no guia, vamos olhar, e assim, eu faço um board de todo membro que entra na cadeira 2.3, dependente do GT que for. E aí, no material que eu preparei, tem lá o link do guia de experiência, independente se vai entrar IPNC, independente se vai entrar GT Arquitetura, no que for, porque eu acho que é o documento que quem quer saber do Open Banking é o primeiro documento, a resolução conjunta, óbvio, né, a 1 até a 4, mesmo que não tem nada a ver com jurídico, tem que saber, tem que estar na ponta da língua. É muito engraçado, independente de GT, mesmo GT técnico, porque na resolução conjunta eu falei. No começo eu não achava engraçado, né? Então, primeiro documento, acho que um bom ponto foi importante. E o segundo documento, e antes de ir para os documentos técnicos, eu acho que não adianta tentar entender as APIs sem entender o que é cada uma das fontes. Eu acho que o documento que tem mais, está mais explicado, ele é o guia de experiência. Acho que é uma entrega legal que a gente fez, sei que dá para melhorar, mas eu acho que um orgulho aí do X, é uma experiência que é para todo mundo, né? Não é só para Legal, o cidadão. legal. E eu acho, assim, olhando para trás aqui, pensando agora, eu acho que quando eu fui estudar, foi mais ou menos esse o processo que funcionou melhor. Então, assim, fui lá entender os princípios da coisa, o que queriam fazer com o Open Banking ali e tudo mais. Eu acho que faz total diferença. Aí eu peguei vários cases na prática para eu conseguir ver, porque eu preciso ver o negócio. Então eu ia lá, via a telinha indo para outra e voltando, pô, beleza, isso aqui é onde a gente quer chegar mais ou menos e tal, para depois chegar em especificação e etc. Para ter condição de falar assim, pô, não, mas isso daqui o usuário está querendo compartilhar os dados, você não pode fazer uma venda de crédito aqui, não é isso a ideia, né? Você tem que parar algumas sugestões que às vezes estão muito fora da casinha, porque, enfim, ferem os princípios ali da coisa. Então, tendo essa base aí, eu acho que funciona bem pra caramba, assim, acho que seria muito legal.
E tem alguma, como é que eu vou dizer? Não sei qual é a palavra, mas assim, alguma. Assim, tudo é segurança, né? Ou tudo é transparência para o usuário, ou tudo é, sabe, assim, se apoiam nisso para daí poder vale tudo, sabe? O usuário Aham, tem aham. escolha de tudo. O usuário tem escolha, não é assim, sabe? Tipo, sei lá, um exemplo básico, né? Quando você entrega a sua identidade, a pessoa vê o nome do seu pai e da sua mãe, nem sempre é necessário, da sua mãe nem sempre é necessário. Só que acontece no mundo físico, então às vezes isso vai acontecer. E acontece online, enfim. Então tem alguns cuidados que a gente tem que ter, né? Um outro exemplo aí que você falou, um exemplo prático, quando a gente estava discutindo os dados que o usuário tem que ver na iniciação de pagamento. E aí falar, não, porque tem que ter transparência, falar, o usuário tem que saber tudo, o usuário tem que saber a conta do iniciador de pagamento, onde o iniciador de pagamento e o recebedor tem conta. Então vamos lá, pegar um exemplo aqui, a Amazon, o usuário tem que saber onde a Amazon tem Uhum. conta. Tipo, não faz sentido, sabe? Tipo, então, assim, não dá para apoiar tudo em transparência, não é assim, sabe? Tanto faz o usuário, ele vai pagar a Amazon aquele valor. Se ela tem conta banco XYZ, não importa. Então, tem umas coisas assim que a gente tem que ficar atento. Boa. Eu queria aproveitar, e aí, como você já está inserida aí no meio, vou te dar uma colher de chá para você poder falar uma previsão mais pé no chão, depois a gente faz a segunda, mas eu queria pegar um pouco da sua percepção, assim, de futuro, assim, para onde é que você acha que a gente tá indo, quais os principais desafios para a gente talvez passar para um próximo nível do que a gente está fazendo agora, qual que é a sua percepção, assim, no geral? Eu acho que, bom, desafio no curto prazo, né? Eu acho que o tema principal, que a gente pode falar depois em outro momento mais aprofundado, é o encaminhamento de propósito de crédito, por dois motivos, tá? Encaminhamento de propósito de crédito, a gente não tem referência de fora, diferente da Uhum, de pagamento e compartilhamento de dados, então nós vamos ser os primeiros no mundo, não tem referência em relação a isso. E são players e coisas que já acontecem. Então, o compartilhamento de dados não tinha outra forma do usuário fazer, né? Com o correspondente bancário, digital e pegar propostas online já tem. Então, estou muito curiosa para ver como é que vai ser e como que isso vai melhorar. Aí, no curto prazo é mais isso. Quero, já ouvi aqui, e é uma vontade que eu tenho, de tirar um pouco isso do Open Banking. Eu acho que está muito Open Banking. O usuário não deveria saber a todo momento que é o Open Banking, sabe? Isso uhum, deveria uhum. fluir mais naturalmente, tanto no pagamento quanto no compartilhamento de dados, sabe? É uma crítica até ao próprio GTX, né? Do qual eu sou coordenadora, mas acho que às vezes a gente precisava naquele momento, acho que ainda precisa, mas quero ver aí no médio prazo, aí no longo prazo, médio prazo, tirar um pouco disso e que flua mais naturalmente, sabe? Então, vou compartilhar o dado porque entendo que tem um benefício, independente de se for Open Banking, Open Finance ou do que for. Então, um Uhum. pouco disso. É, E longo prazo, claro, a gente tem vindo aí seguros, previdência, capitalização, câmbio, né, que é o Finance 4. Tenho muita curiosidade para saber como que vão ser de fato as jornadas, estou ansiosa, estou estudando, mas ainda é uma caixinha, não digo preta, mas é uma caixinha cinza ainda, né? Sou bem ansiosa por essa parte. E realmente quero ver isso extrapolando aí esse mundo, né? Pro Open Everything. Daqui a pouco, imaginando... Tem duas coisas que eu acho que eu posso contribuir, inclusive. Levar isso para outras frentes, não só de banking e finance. Saúde, produtos em geral, cara, tem muita coisa aí que a gente pode implementar. E indo para outros países também, acho que na América Latina tem poucos, então assim, dessa maneira regulada, né? Então, daqui a pouco ver isso acontecendo em outros países e o Brasil tendo inspiração, acho que é algo que também dá bastante propósito, aí a gente Legal, tem primeiros, né, ainda no mundo, acho que tem bastante coisa ainda para ser feita. legal. Eu tô sendo meio na visão mais lunática aqui da coisa. Eu tô sendo um defensor de que a gente tinha que ter um open, enfim, economy aí meio cross-border, assim, né? Tipo, cara,
sei lá, cara, é dinheiro, meu irmão. Daqui a pouco o Banco do Chile pode ter o meu dado e tem uma oferta para mim, cara. Dinheiro é dinheiro, sei lá, isso vai rodar, vai. Obviamente tem, enfim, tem questões de segurança e etc, etc. Mas botando mais o pé no chão, se eu tô me mudando para um país, sei lá, sou expatriado, etc, eu poderia levar minha informação e não ter que carregar um caminhão de dinheiro comigo para eu provar que eu tenho um histórico banco que assim, provar minha solvência ali e tal. Então acho que em algum momento esses padrões, por mais que tenham dificuldade, por mais que a gente fala de padrão e não seja 100% padrão, porque às vezes acaba tendo uma interpretaçãozinha ali na implementação e tal, de alguma maneira acho que isso vai ajudar, enfim, ter coisas aí que vão transitar mais fácil internacionalmente. Vamos ver. Aí eu queria te perguntar se você tem alguma previsão, assim, pra gente voltar daqui a 5 anos e falar, nossa, cara, o que foi isso que a gente falou aqui no final do vídeo? Chutamos baixo, a gente deveria ter chutado mais longe, assim. O que você espera aí? Que tem alguma na cabeça, assim? A mais, eu quero ouvir a mais maluca, assim, a sobra a gente já ouviu e eu acho que faz total sentido, agora eu quero sonhar. Eu acho que uma coisa que você falou, né? Se isso não acontecer por bem, vai acontecer por mal. Não mal no sentido mal, mas assim, se isso não acontecer de uma maneira regulada, de uma maneira estruturada, vai acontecer e já está acontecendo pelo mercado, né? Então, as criptomoedas e etc. Então, isso já está acontecendo, né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir se preparar e fazer isso acontecer de uma maneira estruturada, regulada, porque não, a gente está num ambiente regulado, a gente está trabalhando no projeto do Banco Central, então a gente já espera que eu acho que se a inovação da sua maneira regulada conseguir acompanhar o mercado, é o ideal, senão o mercado vai fazer acontecer como já faz. Então, eu tenho isso. Mas eu acho que o que você falou de mercados de outros países, legal, mas o que eu gostaria é, tipo assim, quem é a Luana, sabe? E aí, num perfil completo, assim, não só o financeiro, mas é isso. Quais são os dados da saúde da Luana? Uhum. Claro, o meu consentimento, obviamente, né? E na medida que eu quiser passar, etc. Mas assim, quais são os dados da Luana? Qual que é o comprovante, certidão de universidade, trabalho que é para pegar? Então, assim, quem que é a Luana por completo, sabe? Ter essa facilidade desse open em tudo. Então, saúde, Uhum. educação, seguro, obviamente, mas aí não só seguro, enfim, todo tipo de seguro para a gente saber e quem é a consumidora Luana, sabe? Então acho que esse é o meu daqui a 5 anos, eu espero que isso seja possível, sabe? Então, para conseguir até para ir para N produtos, né? Vendo se quer comprar um apartamento. Adianta só saber a parte financeira? Quero contratar uma previdência privada, quero fazer uma faculdade, enfim, o que for. Então, eu acho que ter essa visão completa. O jeito, Eduardo. o jeito mais fácil de fazer isso é com o banco do Google. Porque o Google já sabe tudo que você quer da sua vida, né? Assim, a pessoa que lê o que eu escrevo no Google, ela sabe se eu tô a fim de comprar uma camisa, se eu tô a fim de ver um filme hoje à noite, se eu tô. É o mais próximo da minha mente, É é o verdade. buscador no Google ali. E aí tem os e-mails, que já tem tudo no e-mail. Se ele tiver o extrato financeiro, aí acabou. Aí já tem aquele rolê de ficar mandando. Você começa a falar de namoro, casamento, aí aparece propaganda no Instagram, fala viagem, aparece É propaganda. bizarro isso. Então, eu acho que, enfim, usando isso, obviamente, né, com ética ali, né, inclusive eu vi até uma discussão de Open Banking sobre, achei meio alarmista, mas eu acho que o tema faz sentido, o bom uso de dados no Open Banking lá na Austrália, assim. Tipo, porque eu não posso pegar a informação e saber que o Gabriel tá enrolado e vou lá e vou botar um preço maior no crédito porque eu sei que ele vai pegar, sabe? Então tinha umas discussões do tipo assim, eu usar o dado contra o cara, assim. Então, sei lá, eu tinha eu tinha, entendeu? Eu sei a situação dele, eu sei que ele tá meio num beco sem sair, então eu vou rasgar aqui a minha oferta. Enfim, é óbvio que, como é que você sabe se isso foi feito de forma maliciosa ou não, e etc. Mas eu acho importante também a gente se preocupar. É, é que hoje, assim, não acho que não tem ninguém com Com muita certeza. condição de Sim. fazer isso. O pessoal
pro bem, já não tá conseguindo usar muito desse, então aprendendo a usar ainda. Mas a partir do momento que a gente pega mais fluência na utilização dos dados aí, acho que vai ser um negócio pra gente ficar de olho, né, nos limites aí. Com certeza tem que ter esses limites, né? Então, acho que sim. Falei da regulação, mas outro documento que eu fiz curso, eu tive que estudar foi a LGPD, então não dá para entrar no Open Banking sem estudar LGPD, mesmo que você seja dev, mais técnico, tem que saber da LGPD. Então, acho que é outro documento importante. Eu fiz curso, li, pergunto, incomodo um monte de gente para entender. Então, que bom que a gente já tem. Acho que o Open Banking no Brasil não poderia vir antes da LGPD, então acho bem, bem legal isso. Mas, assim, o próprio Thiago fala, né, isso da oferta de crédito. O Open Banking, ele serve para taxas menores para quem merece taxa menor, né? Então, Não, assim, não? se o juro médio é 5%, tem aquele que mereceria 1%, porque é um bom pagador e o risco é baixo, mas tem aquele que deveria ser maior, deveria ser o 10%, sei lá, porque o banco está colocando um risco altíssimo. E hoje está todo mundo, né? Então, claro, não usar no intuito de prejudicar e sim de ser o mais assertivo possível, inclusive Claro. podendo proporcionar o juro menor para quem, de fato, vai conseguir cumprir, né, com aquele acordo. Uhum. Acordo. Boa, boa. Queria, enfim, aproveitar aqui enfim, agradecer esse tempo que a gente passou conversando aqui, foi muito bom aqui a conversa. Vamos ter que fazer outro sim, ali do guia, acho que vai ser legal pra caramba, assim, fazer um mais informacional e tal. Então, queria te agradecer mesmo aqui o seu tempo. Eu tenho certeza que quem acompanhou aqui curtiu bastante. E que a gente deixa aberto aqui, enfim, para deixar uma palavra final, mensagem, jabá, propaganda, a hora é agora aqui. Então, fique à vontade. Super obrigado de novo pela sua participação. Imagina, Gabriel, eu que agradeço, não só a oportunidade de estar aqui falando, mas também de todo o conteúdo que você posta no LinkedIn, que está fazendo. Eu, tanto no GT, estando focada nisso, bebo dessa fonte, tá? Então, não é Legal. só uma das que vai lá e lê tudo, porque você traz coisas internacionais, etc. Então, vai muito além do material que a gente está divulgando aqui. Então, acho que é muito bem-vindo. Ansiosa para ver esse fórum. Vou estar lá, se der, já deu para ver que eu Falou. gosto, né? Gosto de ver, gosto de discutir. Então, vamos fazer esses momentos, assim. Então, só agradecer. E acho que também enaltecer, né, o papel da BFintech, da BCD. Então, primeiro por ter conquistado essa cadeira. Exato. Se hoje, se for pensar, eu falo isso para quem tá entrando no GT quando eu faço um onboard, né? Cara, a gente tem o mesmo voto, o mesmo peso do voto de todos os grandes bancos juntos, se juntar. Santander, Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil. Os dois maiores bancos, a gente tem o mesmo peso do voto. Isso é muito legal, então, assim, muito legal. Ingrid, Thiago, Melfi, Diego, todo mundo lá da BFintech, da BCD, que batalhou por ter isso ao Banco Central por ter estruturado dessa maneira, então acho que o mercado todo, assim, construiu algo muito legal. Então, e por a gente estar conseguindo se posicionar, né? Mesmo pequenininho, mesmo com muito menos recursos, tá conseguindo imprimir nossa cara aí, dando nosso espetáculo, fazendo acontecer esse tal do Open Bank. Pô, sensacional. E, obviamente, aí, parabéns a vocês também, enfim, durante o dia a dia que estão fazendo valer a cadeira, né? Porque senão, se arruma a cadeira ali e não participa também, não adianta, né? Ficar de ouvinte, não tem como, não resolve, não É, melhora. Abre o microfone para falar bobagem, mas não fica quieto, senão a gente exatamente. até pra você saber se é bobagem que você está pensando também, né? Senão não tem outra forma de você tirar essa dúvida. Então, enfim, agradeço de novo, super obrigado. E quem está acompanhando, pessoal, valeu, super, super, super obrigado por acompanhar aqui até o final. Em breve a gente solta mais um episódio. Um grande abraço aí, pessoal. Abraço.